Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui declarando aberto aqui o nosso debate de hoje. Primeiramente, me agrada ver que esse simpósio de liberdade de expressão ganhou uma dimensão maior. Eu acho um tema muito relevante de ser debatido por todos. É um tema que suscita hoje, talvez, paixões que não devessem ser suscitadas, mas é um tema relevante, atual, como sempre foi. Então, me agrada muito a participação de vocês nesse debate, né? A gente está aqui para debater, não está aqui para ensinar, né? Então, hoje, vamos ter a nossa segunda sessão de debate, de palestras sobre o tema de liberdade de expressão. E hoje a pauta, o tema do dia é o desafio do discurso compulsório ou forçado, compelled speech em inglês, né? Temos aqui como palestrante o nosso colega Eric Tavares Ribeiro, que vai ser o keynote speaker, né, por assim dizer, e o debatedor, nosso colega também, Vitor Learre, né? Esperamos aqui ter um debate muito profícuo, muito elucidador. E eu passo agora imediatamente a palavra para o nosso palestrante, para nos brindar com suas pérolas de sabedoria, e depois eu passo a palavra para o nosso debatedor. Tá? Eric, por favor. Boa tarde, pessoal. É uma alegria muito grande ver essa casa cheia, não por mim, porque eu ficaria feliz mesmo que fosse outro palestrante, mas eu fico feliz por ver tanta gente por esse tema. É um dos temas que hoje é um dos meus temas de predileção. Acho que a gente no Brasil fala muito pouco sobre esse tema e eu espero poder debater com vocês casos, doutrina, entendimento, opiniões, porque é justamente isso a liberdade de expressão. Uma pessoa fala, outra pessoa fala, outra fala, as pessoas debatem, chegam a uma síntese e a uma conclusão. E é isso que eu proponho aqui para vocês. Eu queria registrar o meu agradecimento ao gabinete, que quando a gente propôs esse tema, na verdade, quando a gente propôs todo o seminário, todo o evento, o gabinete prontamente aceitou e entendeu a importância da discussão sobre liberdade de expressão nos dias atuais. Então, eu agradeço aqui na figura do Joaquim, agradeço todas as pessoas que participaram na construção desse evento, o Marcelo, que me ajudou a coordenar, o Sejur, que tem trabalhado também incansavelmente na organização, na divulgação dessas ideias. Eu confesso que eu estou ainda um pouquinho indeciso se eu sento aqui ou se eu sento ali por causa do computador, para eu ficar olhando para os slides e não ter que virar de costas. Eu acho que eu vou passar ali para o computador, só para facilitar a comunicação com vocês, sem eu ter que ficar virando para trás toda hora. Bom, acho que devido a problemas técnicos, vamos ter que passar aqui o nosso grande Chico Buarque. Depois a gente tenta colocar ele mais para o final, Eric, ou então no meio, ver se o informático consegue resolver o problema aí. Mas vamos seguir aqui na programação. Então, Eric, por favor. Enquanto o pessoal coloca aqui de novo a apresentação, Chico Buarque, quem diria, foi mais uma vez censurado. Mas, na verdade, eu ia fazer uma brincadeira que foi tudo planejado, mas acho que a brincadeira da censura é mais interessante e mais engraçada. Vamos prosseguir, então. Imaginem que, ao invés da foto, é um vídeo do Chico Buarque cantando Apesar de Você. Tentem imaginar isso por um minutinho. Enfim, a questão que se coloca, todo mundo conhece o Chico Buarque aqui nesse auditório. Um dos mais conhecidos artistas do Brasil. Todo mundo sabe o papel que ele teve, basicamente liderando a classe artística durante a luta pela redemocratização do Brasil e em defesa de diversas causas e candidatos de esquerda da redemocratização para cá. Vamos imaginar, por um minutinho, que nas próximas eleições presidenciais, o candidato da direita, qualquer que seja ele, pensa:
poxa, eu gostaria de mostrar que a classe artística está comigo. E aí ele vira e quer contratar o Chico Buarque para compor e cantar a música da campanha dele. Mais do que só cantar, ele quer o Chico Buarque em todos os comícios que ele fizer. Ele é um candidato de direita. Vocês acham que seria possível compelir o Chico Buarque a emprestar a caneta e a voz dele para uma causa política com a qual ele não concorde ou que ele verdadeiramente ache abjeta? Ou não? O artista poderia invocar uma possível liberdade de expressão dele para só cantar o que está no coração dele. Quem acha que o Chico Buarque pode se defender desse pedido, eu gostaria de que levantasse a mão só para eu ter uma ideia de como as pessoas pensam aqui. Não se preocupem em ser julgados, certo ou errado, não é essa a questão. Eu quero ter uma ideia assim de estatística. Quem acha que o Chico Buarque pode se defender e pode não cantar para um candidato de direita, por favor, levanta a mão. Eu acho que a maioria ou quase todo mundo. Bom, não preciso nem mais, eu posso ir embora daqui, vocês já entenderam o conceito de compelled speech, dessa fala obrigatória. A ideia é que ninguém pode ser compelido a falar, a proferir palavras com as quais ele não esteja de acordo. Esse é o tema de hoje. E aí vocês podem perguntar, o que o elefante tem a ver com isso? O elefante não tem nada a ver com isso, eu não estou preocupado com o elefante. Mas antes que me acusem aqui de fazer apologia a maus tratos com animais, eu só queria deixar registrado que eu não concordo com essa utilização dessas cadeiras de metal nos elefantes, isso realmente é uma tortura. Mas aqui, na verdade, estou preocupado com aquelas duas pessoas lá no alto das costas do elefante. A foto está pequenininha, então se alguém tiver de binóculos, vai conseguir identificar que ali tem o Antonin Scalia e a Ruth Bader Ginsburg. Os dois foram justices, foram ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. Os dois, infelizmente, já nos deixaram. E os dois foram contemporâneos de corte lá nos Estados Unidos. A Ruth Ginsburg, um ícone feminista, um ícone do pensamento progressista na Suprema Corte, defendeu com extrema eficiência as causas e as ideias progressistas ali do tribunal. O Scalia, por sua vez, era um ícone também, mas de um pensamento conservador, de um pensamento originalista na Suprema Corte, e são conhecidos e são históricos os embates ideológicos entre os dois ali no tribunal. Mais interessante do que os embates ideológicos é a improvável amizade que surgiu entre os dois. Eles se reconheciam como adversários intelectuais, mas passaram a nutrir desde cedo uma profunda e sincera amizade. Para vocês terem ideia, a Ruth Ginsburg, que não era cristã, ela passava os natais na casa com a família do Scalia. Então, aqui eles viajaram juntos para a Índia. Então, eles nutriam uma amizade sincera um pelo outro, mesmo se reconhecendo em polos opostos de uma ideologia, e mais do que isso. Os dois disseram várias vezes publicamente que se sentiam juízes melhores pela presença do outro na corte. Porque ao reconhecerem a inteligência do outro ali no tribunal, eles se obrigavam a ser cada vez melhores. Eles sabiam, a minha opinião tem que ser brilhante, porque lá do outro lado tem uma pessoa que, se eu demole, vai me derrubar. E é com essa postura que eu me propus a debater aqui com vocês, sabendo que a gente não vai concordar com tudo, mas que eu estou falando para gigantes e isso vai engrandecer o nosso debate. Só para a gente recapitular rapidamente a liberdade de expressão. Por que a gente defende, por que a gente protege liberdade de expressão? Tem, na verdade, várias teorias, várias ideias que fundamentam a razão pela qual a gente protege liberdade de expressão. Uma primeira delas é uma dimensão de autogoverno.
As pessoas têm o direito de influenciar a política e influenciar os governantes, por meio de suas críticas, por meio de suas opiniões no espaço público. A liberdade de expressão, portanto, é um mecanismo, é um instrumento democrático de autogoverno. Mas a liberdade de expressão não é só isso. Muitas vezes ela vai ter essa finalidade. Mas em várias outras situações ela não está ligada necessariamente à política. Ela está ligada a se descobrir a melhor visão de mundo. Aquela ideia de marketplace of ideas, de mercado de ideias. As pessoas com diferentes ideias, com diferentes visões, vão expô-las em público e as pessoas vão debater e vão chegar à melhor conclusão. É assim, por exemplo, que a ciência progride. A ciência progride por meio de um estudo que é submetido a outros cientistas, os outros cientistas debatem, chegam a uma ideia do que é o melhor entendimento científico sobre certa matéria. E não só para a ciência, para qualquer tema. Só que, às vezes, a liberdade de expressão ela não está preocupada com o conteúdo em si. Ela não está preocupada com circular uma informação. Às vezes, a liberdade de expressão ela tem uma dimensão de autonomia individual. A gente permite que as pessoas falem, porque aquilo é a forma de a pessoa se apresentar como um todo. Falar faz parte de como a pessoa se apresenta. Falar faz parte da sua personalidade. Então, restringir a expressão, restringir o discurso, significa impedir que a pessoa se apresente como um todo em público. E, por fim, a liberdade de expressão promove a tolerância no sentido de um senso de pertencimento. As pessoas sabem, eu posso falar, eu sou ouvido, eu faço parte daquele grupo. As minhas opiniões não são desprezadas. Eu não estou sendo proibido de falar, de me apresentar, de expor, de participar no âmbito daquelas pessoas todas. Então, às vezes, a gente vai ter situações em que a liberdade de expressão está promovendo as ideias, ela quer que as ideias circulem. Em outras situações, a liberdade de expressão vai estar promovendo a autonomia das pessoas. Pode o governo autorizar passeatas a favor do aumento de penas para o crime de aborto e proibir todas as passeatas que tenham por objeto peticionar em favor da descriminalização da conduta? Ou seja, o governo pode decidir, olha, se for para falar sobre aborto, eu só permito passeatas que sejam para aumentar as penas, não para diminuir as penas ou para descriminalizar. É claro que não. O governo não pode impor o ponto de vista dele sobre essa matéria. Pode um governo, por exemplo, um governo eleito sob uma plataforma de esquerda, decidir que ele só libera recursos de leis de incentivo à cultura em geral para obras que tenham uma temática ou uma orientação também à esquerda, ou o contrário, um presidente que seja extremamente religioso só admite a utilização desses recursos com temática moral cristã, por exemplo? Também é claro que não. A ideia, portanto, a ideia central é de que qualquer regulação sobre discurso, ela deve ser neutra. Ninguém tem o direito de impor suas preferências pessoais, sua visão de mundo sobre as outras pessoas. Se a gente vai fazer um teste que seja para definir se uma determinada medida relativa à liberdade de expressão é possível ou não, a gente tem que pensar sempre em fazer o teste do sinal contrário. Se esse discurso que eu quero restringir, ou que eu quero promover, ele tivesse a ideia oposta da que eu estou passando, a minha ideia sobre censura ou sobre divulgação seria a mesma? Ou, na verdade, eu estou só querendo circular as ideias com as quais eu concorde e restringir as ideias com as quais eu não concorde? É isso que a gente tem que ter em mente. As nossas preferências pessoais não podem orientar o que a gente pensa, em geral, sobre liberdade de expressão. E, em especial, o governo. O governo deve se manter neutro. Ele não pode escolher um ponto de vista e dizer:
Esse é o ponto de vista oficial, é isso que prevalece. Mas será que esse tema hoje é atual? Enfim, a liberdade de expressão está aí circulando entre a gente há séculos. Será que ainda tem alguma coisa a ser dita sobre liberdade de expressão? Eu acho que sim. Se a gente pega o que tem acontecido hoje no Brasil e no mundo, a gente vê que a liberdade de expressão está encolhendo. As pessoas estão defendendo o encolhimento de uma liberdade de expressão. Essa é uma reportagem de jornal que mostra o Mark Zuckerberg confessando numa entrevista que a censura que o Facebook promoveu sobre as matérias jornalísticas que envolviam aquele computador do filho do Joe Biden, do Hunter Biden, essas matérias foram censuradas na época sob o pretexto de desinformação. Depois se provou que tudo que estava ali no computador era verdadeiro. Inclusive tem um agente da FBI que recentemente testemunhou em juízo que o conteúdo era verídico. Então não tinha desinformação. E agora o Mark Zuckerberg confessa que, na verdade, os pedidos de censura partiram do FBI para censurar as pessoas alegando desinformação, quando o próprio FBI sabia que as informações ali eram verdadeiras. A gente tem aí a reportagem de um outro caso que envolve, hoje, o risco de prisão para um jornalista que divulgou os diários de uma pessoa que assassinou várias pessoas numa escola nos Estados Unidos, no Tennessee. Os diários, não se queria que os diários circulassem, apesar do pedido dos pais que tiveram seus filhos assassinados para ver, eles queriam saber quem é a pessoa que matou meu filho, por que matou meu filho, o que está ali naquele diário. Apesar disso, esse diário não foi circulado, mas já vazou. E alguém passou isso para um jornalista, o jornalista publicou o conteúdo dos diários. A juíza, nesse processo, está ameaçando de prisão o jornalista que não quer divulgar qual foi a fonte dele. Ah, então é porque nos Estados Unidos não existe essa proteção ao sigilo da fonte? Existe. Mas ainda lá está sendo também desconsiderada essa proteção. Querem que o jornalista revele quem divulgou para ele aquela fotografia do diário. Mais um caso envolve um aluno de uma escola nos Estados Unidos que foi suspenso pela escola porque ele se referiu em sala de aula aos imigrantes ilegais nos Estados Unidos com a mesma expressão jurídica que a lei usa. Lá, assim, pode parecer até estranho para a gente, mas eles usam a expressão alienígena, illegal alien, para se referir aos imigrantes ilegais. E o aluno usou essa expressão em sala de aula, ele foi suspenso pela escola, porque essa expressão era insensível. Ou seja, repetir as palavras da lei levou um aluno à suspensão. Então, eu acho que esses 3 casos são 3 exemplos de muitos que a gente vê hoje que mostram que é importante repensar o que está acontecendo com a liberdade de expressão. A minha proposta para vocês aqui é de uma conversa informal. Eu tinha muito receio de fazer uma apresentação que fosse muito focada só em apresentação do direito, de como é nos Estados Unidos, no Brasil. E aí eu lembrei de uma palestra a que eu assisti quando eu estava estudando nos Estados Unidos. E o professor lá, a maioria daqui que deve conhecer, o Cass Sunstein, ele tinha lançado um livro sobre a relação entre o direito e Star Wars. Tem relação? Ele conseguiu fazer um link bastante interessante. E lá na apresentação ele fazia uma brincadeira e se mostrava no final, ele tentava se apresentar como um Jedi, como a trajetória jurídica dele era a trajetória de um Jedi. Aí eu pensei, bom, aqui também nós temos pessoas defendendo a liberdade de expressão. De repente, os defensores da liberdade hoje podem ser os Jedis do direito. Não eu que estou falando sobre isso há muito pouco tempo, assim, eu seria no máximo um padawan. Mas tem muito cavaleiro de Jedi por aí, já defendendo há bastante tempo a liberdade e a liberdade de expressão em especial. E se a gente tem os cavaleiros de Jedi, a gente pode dizer que também tem hoje um imperador Palpatine sobre a liberdade de expressão. Cada um acha o Palpatine que quiser.
sobre esse tema. Aqui eu tinha colocado também, era um vídeo, mas a gente não está conseguindo circular vídeos aqui. Eu não sei se vocês já viram a série do Netflix, O Problema dos Três Corpos. Eu prometo não dar spoiler nenhum, mas a cena que estaria aqui no vídeo seria a cena de julgamento, é a cena de abertura da série, então não tem spoiler nenhum. São os minutos iniciais da série. O que acontece nessa cena inicial de abertura? Aliás, a série é muito boa, tá? Recomendo para todas as pessoas. O que acontece nessa cena inicial? Durante a Revolução Cultural da China, tem um julgamento em praça pública, não é um julgamento, na verdade, é um justiçamento, em especial de professores. Foram levados ao palco, usavam esses chapéus humilhantes, uma situação absolutamente degradante, e eles eram obrigados a renegar as ideias que eles vinham defendendo em sala de aula. Em particular, no caso, era um professor de física que foi acusado de subversão, de ato antidemocrático, por ensinar a teoria da relatividade de Einstein. E não só ele é humilhado, como ele é espancado. E em seguida, trazem ao palco a esposa dele, que também era professora de física na mesma universidade. E ali, essa professora, a esposa dele, com uma cara visivelmente constrangida e humilhada, é obrigada a negar publicamente as ideias que ela defendia em sala de aula. E ela diz que a revolução abriu os olhos dela, que aqueles jovens justiceiros mostraram para ela como a teoria da relatividade era uma teoria burguesa que levava ao reconhecimento da existência de Deus, o que era absolutamente contrário à ideia da revolução. Então ela, constrangida, nega em público a teoria que ela até então defendia. Qual foi a minha intenção ao trazer essa cena? É mostrar que a expressão direito a você se exprimir pode ser violado quando o Estado proíbe que você fale, quando ele te pune pelo que você fala, quando ele te espanca em praça pública pelo que você fala, mas ele também pode ser violado quando o Estado obriga que você fale alguma coisa com a qual você não acredita. Quando o Estado te pressiona, te sugere, ou, para usar uma expressão da moda, quando o Estado faz um nudge para você não falar alguma coisa que você quer falar, ou para você falar alguma coisa que você não quer falar. A gente tem essas duas formas de violar o direito a uma livre expressão. E essa cena de abertura mostra exatamente uma pessoa sofrendo cada um desses tipos de violação. Um sendo espancado porque falou, e a outra sendo obrigada a negar a falar o que ela não queria falar, sob pena de também ser espancada. Com isso, a gente já tem a ideia aqui do que é o compelled speech. Compelled speech, ou fala obrigatória, fala compelida, é a ideia de que existe uma violação à liberdade de expressão quando o Estado impõe a uma pessoa que ela fale qualquer coisa que ela não quer falar, ou porque ela não acredita, ou porque ela não quer expor em público aquela ideia. Então, a liberdade de expressão compreende um direito de falar e um direito de não falar, de ficar em silêncio, de não professar uma ortodoxia determinada pelo governo. E os casos existem nos Estados Unidos desde o século XIX. Aqui no Brasil não temos decisão expressa sobre essa matéria. Aliás, sobre liberdade de expressão, a jurisprudência norte-americana é muito mais sistemática e muito mais fértil do que a produção brasileira. Aqui nós temos relativamente poucos casos que foram julgados muito com base em casuísmo, em composição ocasional da corte. Essa fotografia é uma fotografia do Tribunal de Nuremberg. Esse, em primeiro plano, é o Robert Jackson, que foi o principal promotor dos Estados Unidos no Tribunal de Nuremberg. Ele era também um ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos. E ao apreciar
talvez um dos primeiros, ou o primeiro... Não foi o primeiro, mas foi o primeiro caso em que a teoria foi enunciada dessa forma. A teoria do compelled speech foi enunciada dessa forma. Ao julgar esse caso, ele proferiu palavras... que fariam com um grau de proficiência em poesia que fariam o Carlos Aires Brito corar. Mas as palavras dele, eu reproduzo aqui, são no sentido de que o compelled speech requer uma afirmação de uma crença e uma atitude de espírito. Se existe alguma estrela fixa na constelação constitucional, é a de que nenhum oficial de alta ou baixa patente pode prescrever, determinar o que deve ser a ortodoxia em política, em nacionalismo, em religião ou em outras matérias de opinião, ou forçar os cidadãos a confessar, por palavras ou ações, a sua fé nelas. Essa é uma estrela fixa da constelação constitucional. Isso foi proferido, nesse caso, mais um erro aqui, na verdade essa bandeira era transparente, então dava para vocês lerem o que estava escrito aqui, mas tudo bem. O caso se chama West Virginia v. State Board of Education v. Barnett. E nesse caso, Barnett, jogado em 43, o que estava em jogo era, o caso concreto, o caso subjacente, era uma escola pública no estado da Virgínia Ocidental que obrigava todos os alunos a fazerem um juramento à bandeira. Olhem o ano em que isso foi julgado, 1943. O que estava acontecendo no mundo em 1943? A Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos enfrentavam dois inimigos terríveis. De um lado, no hemisfério oriental, o Japão, e do outro, na Europa, a Alemanha nazista. Nesse contexto, o nacionalismo americano era exacerbado naturalmente. E ali viam essa recusa dos alunos, de alguns alunos que eram testemunhas de Jeová, de fazerem esse juramento como um ato absurdo, um ato abjeto, um ato contrário aos interesses nacionalistas norte-americanos. Poucos anos antes tinha sido julgado um caso em que tinha sido admitida a compulsão para que todos os alunos fossem obrigados a fazer esse juramento à bandeira. E os testemunhos de Jeová foram execrados em público. Foi um show de horrores. Há relatos em que eles foram amarrados e expostos em praça pública, obrigados a beber laxantes em público. Enfim, havia uma parada, uma procissão na cidade com essas pessoas caminhando e sendo expostas a todo tipo de vilificação e xingamento. Poucos anos depois, a Suprema Corte muda de opinião e fala, não, as pessoas têm uma objeção sincera e um motivo para não serem compelidas a prestar um juramento à bandeira. No caso, a fé delas dizia que elas não poderiam prestar um juramento ou se abaixar, se curvar para símbolos. E a bandeira é um símbolo não religioso que ofendia, portanto, a fé sincera dessas pessoas. E prossegue o mesmo juiz Robert Jackson dizendo que eliminar do discurso público a discordância é igual a eliminar os dissidentes. E que no futuro o dissidente pode ser você. Então, a unificação compulsória de opinião, impor uma padronização de conhecimento, uma padronização de opiniões, somente leva à unanimidade em uma cova no cemitério. Esse entendimento desse caso foi reproduzido em diversos outros casos que se sucederam nos Estados Unidos. Um deles, que também ficou bastante famoso, foi esse Woolley v. Maynard, que envolvia licenciamento e placa de carro no estado de New Hampshire. O estado de New Hampshire tem um slogan que é Live Free or Die. Viva livre ou morra.
é um slogan libertário. E, novamente, pessoas religiosas entendiam que esse slogan era contrário à fé que elas professavam. E o que acontecia nesse estado? As placas dos veículos, todas, tinham esse slogan do estado. Alguns religiosos pegaram uma fita e eles não cobriram os números, as letras da placa. Eles só cobriram esse slogan na placa dos automóveis. E foram punidos por isso. Novamente, o caso chegou à Suprema Corte, que reiterou o entendimento anterior e disse que ninguém pode ser obrigado a proferir palavras que não estejam em seu coração. A Corte, inclusive, usa uma imagem bastante interessante. Ninguém pode ser obrigado a ser um outdoor para um slogan no qual ele não acredite. E você usar a propriedade particular daquela pessoa, obrigando que ela exponha um slogan no qual ela não acredita, viola a liberdade de expressão dessa pessoa. Assim como existe um direito de falar, existe um direito de não falar, de se abster de falar. Às vezes, a gente vai ver, alguns desses casos estão ligados à circulação de ideias. Você impor uma fala, na verdade, você distorce o conteúdo da comunicação. Seja porque quando você obriga a pessoa a falar, às vezes a pessoa prefere não falar nada. Olha, se você falar X, você tem que falar Y também. Aí ela pode pensar, então eu prefiro não falar nada. E aí você limita o discurso no mercado de ideias. Ou às vezes você cria um barulho, um ruído, quando você passa para os outros a impressão de que aquela pessoa endossa aquela mensagem. Então, novamente, quando você obriga que o Joaquim fale determinada coisa com a qual ele não concorda, você passa para as outras pessoas a ideia de que o Joaquim endossa aquela tese, e mesmo que ele ache aquela ideia horrorosa. Então, às vezes, vai a liberdade de expressão, o direito a não ser compelido a falar alguma coisa, vai envolver a limpeza da comunicação no mercado de ideias. Em outras ocasiões, ela vai envolver uma dimensão de autonomia individual. Ninguém acha que o testemunha de Jeová, que é obrigado a colocar aquela placa no carro dele, efetivamente professa a ideia de que ele vive livre ou morre. Mas, para ele, a ofensa era simplesmente o fato de ele ter que apresentar isso no carro dele. Uma das hipóteses em que existe esse ruído no mercado de ideias está relacionada ao direito de ficar em silêncio sobre algum ponto, em especial sobre a identidade. Essa foto aqui, ela não foi tirada em um presídio. Ela foi tirada em um campo de reeducação. Sim, campos de reeducação existem hoje, acreditem vocês ou não. Na China, a minoria uigur, uma minoria muçulmana da China, é obrigada a ir para esses campos de reeducação, onde elas aprendem quais as ideias corretas sobre a China. Acontece hoje. E qual é a ideia aqui no direito de você não apresentar a sua identidade ou não apresentar alguma outra informação em público? A ideia é de que quando você obriga alguém a revelar a identidade, você, na verdade, limita o direito de crítica daquela pessoa porque ela tem medo de retaliação. Esses casos acontecem basicamente desde sempre. Mas nos Estados Unidos, em 1735, os Estados Unidos ainda era uma colônia da Inglaterra, esse caso chegou aos tribunais, esse caso Zenger. O que foi isso? Um editor de livros, ele foi punido, tentaram punir esse editor, porque ele se recusou a divulgar o nome de uma pessoa que escreveu anonimamente uma crítica à coroa. Se quiseram punir o editor, obviamente puniriam também o autor daquela crítica. Então, você exigir a divulgação da pessoa que está pronunciando aquela ideia significa impedir que ela fale. Você só quer saber para poder punir aquela pessoa. Vamos lembrar também dos Federalist Papers, da obra O Federalista,
em que, anonimamente, se defendeu a ratificação daquele documento da Constituição dos Estados Unidos, criando uma nova forma de governo no país. Se a gente parar para pensar, aquilo, defender em público a adoção de uma nova forma de organizar os Estados Unidos, seria um ataque às instituições então vigentes. E obrigar as pessoas a defenderem sem um pseudônimo essa ideia, provavelmente faria com que várias delas não tivessem coragem de apresentar a ideia em público. Em vários outros casos, nos Estados Unidos, isso aconteceu sempre com a Suprema Corte decidindo: você não é obrigado a divulgar a origem daquela informação. Você pode escrever sob a forma de um pseudônimo. Mas por que hoje, com as redes sociais, a gente mudou de ideia e a gente passou a dizer que o anonimato é ruim? O anonimato sempre é ruim? Será que o anonimato não é uma forma de defesa para as pessoas falarem o que elas verdadeiramente pensam? Eu li essa semana uma informação, eu custei a acreditar, mas aparentemente é verdadeira a informação, de que o STF fez ou está fazendo uma licitação para contratar uma empresa capaz de fazer o monitoramento em tempo real de todas as redes sociais, para saber tudo o que é escrito sobre a Suprema Corte brasileira, sobre o nosso STF, em qualquer rede social. E a gente pode pensar, não, mas tem uma finalidade até boa, assim, se a Suprema Corte, nossa, quer saber o que estão falando sobre ela, sobre seus julgamentos, talvez ela queira melhorar a qualidade dos julgamentos no futuro para evitar aquela crítica. Para poder responder, olha, alguém criticou, eu vou responder a crítica que eu recebi. Então a gente poderia pensar que isso é para promover uma democracia. Mas o STF quer fazer a identificação geográfica de onde partiu a crítica, que é a geolocalização de todas as pessoas que escrevem qualquer coisa sobre o STF. Você querer conhecer as críticas para poder responder é uma coisa. Agora, para que você quer saber exatamente quem escreve o que sobre o STF? A finalidade é aumentar a democracia? Cada um tire a sua conclusão. Alguns outros casos, por sua vez, não envolvem diretamente o Estado compelindo alguém a falar, mas também estaremos diante de uma situação envolvendo esse compelled speech. Porque situações há em que uma pessoa quer falar, mas para ela falar, um outro particular tem que admitir que ela fale no seu espaço privado. E esse espaço privado pode ser um jornal particular, uma revista, um shopping center, a praça de um condomínio, pode ser qualquer espaço privado, não necessariamente um espaço público. E aí nós temos a contraposição do direito da pessoa que quer falar e o direito da pessoa que não quer transmitir aquela mensagem. Imagina se uma pessoa fala, olha, Eric, eu gostaria que você colocasse no seu carro esse adesivo aqui com essa imagem. Não, mas eu não concordo com esse adesivo. Não, mas eu quero que você carregue a minha mensagem. Basicamente, é essa a discussão. Em que situações a gente pode exigir que o particular carregue a mensagem de um terceiro e quando a gente tem que proteger o direito daquele particular de não carregar a mensagem de terceiro. Aqui, se alguém tem alguma dúvida do que é essa imagem, é a parada do orgulho LGBT de São Paulo. Todo mundo sabe por que essas manifestações existem no mundo inteiro, em várias cidades. Era para promover, para permitir que esse público fizesse a exposição das suas ideias, porque até então eles não encontravam um espaço para falar. Então, esse é um espaço de orgulho LGBT. Não é um espaço, por exemplo, para se discutir armamento ou desarmamento. Mas imaginem, essa parada acontece nas ruas de São Paulo, ou qualquer que seja a cidade, Rio de Janeiro, São Paulo.
Imagina que um grupo religioso pede para a Prefeitura de São Paulo: olha, eu gostaria de ter o direito de ter um trio elétrico na parada LGBT. Eu quero 30 minutos para apresentar a minha visão de mundo sobre as relações LGBT e para oferecer para essas pessoas todas que estão aqui, eu vou falar com muito respeito, tá? Eu não vou ofender ninguém que está lá, mas eu quero apresentar a visão de que existe uma saída para elas, existe uma cura, uma conversão para essas pessoas. Então eu quero 30 minutos durante a passeata do orgulho LGBT para apresentar as minhas ideias. Eu gostaria de saber quem aqui acha que esse grupo religioso tem o direito de apresentar a própria mensagem durante a realização da parada do orgulho LGBT de São Paulo. Quem acha que eles têm o direito de se manifestar na parada LGBT, por favor, levante a mão. Ninguém. Uma pessoa acredita que ela tem o direito de falar. Essa situação particular, exatamente assim, nunca aconteceu. Mas a situação oposta já aconteceu e já foi levada a juízo lá nos Estados Unidos. O caso é o Hurley v. Glebe. Aconteceu em Boston e foi julgado em 1995 pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Lá o que estava em discussão? Era uma passeata em Boston. Boston, para quem não sabe, é uma cidade que tem uma intensa comunidade de descendentes de irlandeses. E a passeata era uma passeata dos descendentes de irlandeses. Eles queriam falar sobre, basicamente, a vida nova, a vida deles nos Estados Unidos, enfim, o orgulho que eles têm da origem ancestral deles na Irlanda. O que aconteceu? Moradores locais queriam desfilar nessa passeata segurando uma bandeira LGBT. E os organizadores não permitiram. Eles falaram: eu não tenho nada contra a sua mensagem, mas simplesmente essa mensagem não tem nada a ver com a outra mensagem aqui. Nenhum outro grupo com qualquer outra ideia política, religiosa, moral, vai apresentar suas ideias. Isso aqui é para falar sobre a ancestralidade irlandesa. É só disso que a gente quer falar. E o caso chegou à Suprema Corte, e a Suprema Corte foi apreciar se existe o direito dos terceiros ou se existe o direito dos organizadores da passeata. O que a Suprema Corte decidiu? A passeata, apesar de ser uma conduta, ela tem uma dimensão de expressão. A passeata transmite uma ideia, seja a ancestralidade irlandesa, ou seja também o orgulho LGBT. Mas é inegável que as pessoas não se reúnem e fazem uma passeata para não dizer nada. Não, vamos fazer passeata de quê? Não, de nada, assim, vamos só caminhar pela rua juntos. Não é isso, uma passeata não é isso. Tem uma transmissão de mensagem ali. E mais do que uma transmissão de mensagem, quando você organiza uma parada do orgulho LGBT, quando você organiza uma parada da ancestralidade irlandesa, quando você faz uma marcha da maconha, você tem uma mensagem específica que você quer transmitir. Você tem uma curadoria. Você escolhe quem vai falar no alto do trio elétrico. Você escolhe a mensagem que se transmite durante a realização daquele evento. Na Marcha da Maconha, por exemplo, ninguém ali estava falando sobre religião. Natural. Não é o espaço para isso. Então, durante uma passeata, você tem uma atividade que transmite uma mensagem e que existe uma curadoria, existe uma organização de ideias. Existe um produto final coerente, que é o que está na cabeça dos organizadores. E você não pode obrigar os organizadores a apresentarem um produto final que não é o que ele quer apresentar. Imagina que vocês estejam escrevendo um livro, uma obra coletiva que seja. E alguém fala: ô fulano, eu escrevi esse artigo também, coloca aí. Aí é uma obra
por exemplo, para discutir licitações e contratos administrativos. Aí a pessoa vem, não, mas eu escrevi aqui sobre direito penal, eu escrevi aqui sobre criminalização da aumento de penas para o tráfico de drogas, mas eu gostaria muito que você publicasse aí no seu livro. Ninguém acha que isso também seria possível. Também existe uma ideia de um editorial, de um produto final que o organizador daquela obra coletiva quer transmitir. E obrigar aquela pessoa a abrigar uma ideia diferente da ideia que ela quer passar, viola a liberdade de expressão dela. Então, a gente pode imaginar a transposição dessa decisão para diversos contextos. Por exemplo, será que uma livraria pode recusar a vender obras com determinada temática? Ou de determinados autores especificamente? Em geral, a gente vai pensar que não, porque uma livraria vende todos... A livraria não endossa a opinião necessariamente dos autores que estão ali apresentados. Quando a gente vai na Saraiva e vê um livro pró-Bolsonaro e um livro pró-Lula, a gente não acha que a Saraiva é esquizofrênica e que ela não sabe, na verdade, o que ela quer dizer. Na verdade, ela vende todos os livros que são apresentados. Mas, às vezes, a gente tem livrarias que têm uma temática específica. Existem livrarias cristãs, por exemplo. E aí elas se recusam, elas não querem vender nenhum livro que... Não é nem que seja contra a temática delas, é que seja fora da temática delas. A gente não vai achar ali na livraria cristã um livro da Agatha Christie, um livro do Sidney Sheldon. Não é isso que você vai ali procurar. Então, novamente, nesses casos, assim como na organização da passeata, o dono da livraria pode dizer não. Esse livro eu não vou vender aqui na minha livraria. Seja porque eu não concordo com a mensagem que está nele, seja porque simplesmente ele é de uma temática estranha à temática que eu exponho aqui na minha loja. Mais atual até seria um exemplo de redes sociais. Será que a rede social pode dizer, não, comentário sobre isso você não vai fazer? E aí, novamente, a resposta é depende. Qual é o perfil daquela rede social? Aquela rede social faz uma edição, faz um controle de conteúdo? Ou aquele é um fórum livre e aberto em que, na verdade, tem algumas poucas regras que vedam, por exemplo, pornografia, mas fora isso, ela não faz um controle editorial de conteúdo. E a resposta se a pessoa tem o direito de permanecer naquela rede social ou não, vai depender disso, da configuração daquela rede social, como uma rede que faz controle, que faz moderação, que faz seleção de conteúdo, ou como um espaço livre que controla simplesmente algumas regras de civilidade, por exemplo. Então, nesses casos em que a gente está diante da pretensão de uma pessoa de que outra carregue a sua mensagem, a gente tem... A corte faz uma divisão em duas situações possíveis. Sendo presumivelmente inconstitucional você obrigar uma pessoa a carregar a sua mensagem quando aquela pessoa tem uma atividade expressiva e faz um controle de conteúdo. Quando ela quer apresentar uma linha de raciocínio, uma ideia coerente, e o seu produto atrapalharia a coerência de ideias daquela pessoa, daquele organizador, daquela livraria, do que quer que seja. Por outro lado, provavelmente vai ser constitucional a determinação para que ele receba a obra de terceiros quando ou ele tem uma atividade puramente comercial, que não envolve uma liberdade de expressão, por exemplo, esse exemplo mesmo da Saraiva que eu dei. Quando a Saraiva coloca os livros lá nas suas lojas físicas, ela não está endossando nenhuma daquelas visões de mundo dos autores. Se ali tiver uma obra horrível, uma obra eventualmente que ofenda a honra de alguém, quem vai ser processado é o autor do livro, não é a livraria Saraiva. Então, quando a atividade é puramente comercial e não envolve a produção de uma obra final coerente, nesses casos, provavelmente a gente vai poder permitir que o terceiro tenha direito de expor ali a sua mensagem. E aí diversos são os casos que foram levados à Suprema Corte
Em alguns casos, ela defendeu que existe discurso e existe um produto final coerente. Por exemplo, existia uma lei que dizia: sempre que o jornal criticar um político, aquele político tem o direito de resposta no jornal. A Suprema Corte considerou que isso tem um efeito de abster o discurso. Se toda vez que o jornal fizer a crítica, ele tiver que conter também o direito de resposta, o jornal vai preferir não falar nada. E ali a Suprema Corte entendeu: olha, o jornal tem um editorial, ele tem uma linha. Eu ficar obrigando o jornal a incluir opiniões com as quais ele não concorde, viola a liberdade de expressão daquela linha editorial do jornal. Por outro lado, foi levado também ao conhecimento da Corte um caso em que pessoas pediam a um shopping center para que pudessem fazer ali recolhimento de assinaturas para uma causa qualquer. E o shopping não quis permitir essa coleta de assinaturas no seu ambiente físico. E ali a Suprema Corte decidiu, na verdade, a presença física das pessoas com esse abaixo-assinado não significa... Ninguém acha que o shopping está endossando, porque o shopping permite as manifestações de um lado ideológico, permite manifestações de outro lado ideológico. O shopping não faz a seleção de quem entra ou de quem não entra no seu estabelecimento. É uma atividade puramente comercial, não existe uma linha editorial em um shopping center. Então, nesse caso, ele não pode se opor a essa atividade expressiva das outras pessoas. Falando de compelled speech, eu não vou ser obrigado a falar sobre discurso comercial, regulação e propaganda, porque esses temas aqui envolvem várias outras considerações que a gente não tem tempo de abordar aqui nessa palestra. Talvez no futuro seja o caso de a gente fazer uma nova exposição sobre esse tema específico, mas hoje eu acho que realmente não convém. Temos também nessa doutrina, nessa teoria de compelled speech, diversos casos que envolvem o direito de falar e a permanência em uma associação, em uma organização. Aparentemente, a gente estaria diante só do direito de associação, que é um direito separado do direito à liberdade de expressão. Mas tem muitas características em comuns, tem muitos casos em que envolvem os dois aspectos. E essa primeira linha de casos foram casos julgados nos anos 60 nos Estados Unidos. Qual era o contexto aqui anos 60 nos Estados Unidos? Guerra Fria. Combate às ideias comunistas. Era essa a tônica que se vivia nos Estados Unidos nesse período. E nesses casos todos, a Suprema Corte julgou casos concretos que envolviam legislações estaduais que proibiam ou exigiam um juramento dos postulantes a um cargo público, a um cargo de professor em uma universidade, exigiam delas um juramento de que elas nunca tivessem sido membros do Partido Comunista da América. Ou elas iam ter que jurar que não defendem, nem viriam a defender no futuro, ideias de subversão, de revolução, seja pacífica ou seja mais violenta, mas que elas jamais defenderiam as ideias de revolução nos Estados Unidos. Isso como condição de acesso ao serviço público, a um cargo público em uma universidade. Todas essas leis foram declaradas inconstitucionais. Todos esses casos têm uma dimensão de associação. A pessoa tem o direito de se associar à organização que ela quiser. É claro que ela não pode defender ideias proibidas, ela não pode defender terrorismo, mas a associação a essas entidades que não são proibidas não pode ser utilizada como fundamento para recusar as pessoas a um cargo público. Mas além dessa questão associativa, nesses casos tinha também uma dimensão de discurso, de liberdade de expressão. Você não pode ser obrigado a proferir um juramento, e literalmente era isso, era um juramento. Eu juro que nunca me associei e nem vou me associar, de que nunca defenderei a Revolução Comunista nos Estados Unidos. Esse juramento de fidelidade foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte.
trazendo isso para um contexto mais atual, será que as declarações, os diversity statements, que algumas universidades americanas exigem, será que isso estaria regido sob a mesma regra, a mesma ótica? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas além da questão da participação, de ser membro voluntário de uma associação, às vezes as pessoas não são voluntariamente membros, mas elas precisam contribuir. E o caso clássico aqui é o de sindicatos. Qual era a grande questão surgida em relação aos sindicatos? O sindicato faz a negociação coletiva da categoria. Mas o sindicato, normalmente, e isso é assim no Brasil, isso é assim nos Estados Unidos, isso é assim na Itália, isso é assim no Japão, o sindicato, mais do que simplesmente defender os direitos trabalhistas da categoria, o sindicato o tempo inteiro faz discurso político. O sindicato escolhe um candidato e sugere aos seus membros que votem naquele candidato. Não só necessariamente um candidato especificamente, mas às vezes uma pauta. Um dos casos envolvia, por exemplo, o State Bar da Califórnia. Bar não tem nada a ver com o lugar onde se consome bebida alcoólica. Bar lá é como se fosse a nossa OAB daqui. A OAB da Califórnia começou a fazer manifestações, por exemplo, contra o uso de energia atômica. O que isso tem a ver com a atividade de advocacia? Nada. O uso de energia atômica ou não é uma decisão que nada tem a ver com as funções próprias da OAB da Califórnia. E as pessoas começaram a falar, não, mas eu não quero que o meu dinheiro, que eu tenho que pagar obrigatoriamente para aquela associação, vá para esse proselitismo político aqui. Eu não quero que o meu dinheiro sirva para usar para fazer propaganda para um candidato que eu acho péssimo. Eu odeio as ideias daquele candidato. Eu não quero que o meu dinheiro de contribuição vá para fazer campanha política dele. Será que essas pessoas têm o direito de exigir que o sindicato não use o dinheiro delas para fazer isso? E nessa primeira linha de precedentes, iniciando pelo caso Abood, a Suprema Corte entendeu que sim, que as pessoas têm o direito de evitar que o seu dinheiro financie um discurso que ela acha ruim. O que a Suprema Corte decidiu? Se for para as atividades próprias de um sindicato, que é a negociação coletiva, que é a discussão sobre melhorias trabalhistas para aquele grupo, se for para isso, o sindicato pode recolher, inclusive compulsoriamente, quando for o caso, a contribuição daquela categoria. Por outro lado, para fazer sua atividade política, para fazer sua atividade de expressão de ideias que não tem nada a ver com o âmbito trabalhista, só vai pagar quem quiser. E aí os sindicatos seriam obrigados a fazer a divisão dessa arrecadação deles. Com o dinheiro geral de todo mundo, ele só pode fazer atividade trabalhista. Se ele quiser fazer atividade político-partidária, ele vai usar só o dinheiro que as pessoas contribuem voluntariamente. Em 2018, a Suprema Corte dos Estados Unidos reviu parcialmente esse entendimento. E aí, quem acompanhou, viu que a notícia, a mídia noticiou quase como se fosse o início da Terceira Guerra Mundial. A cara de tristeza de alguns jornalistas ao anunciarem a mudança de orientação parecia que você estava lendo realmente sobre uma catástrofe. Qual foi a catástrofe que aconteceu? A Suprema Corte falou que, para o setor público, diferentemente do que ocorre no setor privado, pelo menos em princípio, tudo é atividade política. Uma discussão sobre greve, por exemplo, no serviço público, é uma discussão política. Uma discussão mesmo trabalhista no setor público envolve uma dimensão de formulação de política pública. De modo que, especificamente para o setor público, ninguém pode ser compelido a contribuir para o sindicato. Toda a atividade de um sindicato no setor público passa a ser considerada como atividade política, ideológica e, portanto, custeada apenas por contribuições facultativas. Esse caso é o caso Janus v. AFS-CME, que foi noticiado como realmente uma tristeza muito grande. E, de fato, aconteceu o que todo mundo já esperava que acontecesse. Se as pessoas falam, eu não sou mais obrigado a não sou mais obrigado a contribuir, eu não quero contribuir.
E aí os sindicatos no setor público realmente perderam a maior parte da sua fonte de receita. Só que talvez a solução para isso seja restringir a atividade política daquele sindicato para que as pessoas queiram contribuir para que tenha um sindicato forte para futuras negociações trabalhistas. Mas se as pessoas veem o sindicato como um agente político que faz um discurso político com o qual elas não estão de acordo, naturalmente elas não querem contribuir. Aqui eu coloco nesse slide um direito que... a enunciação de um direito que nunca foi levado à Suprema Corte dessa maneira. Tem alguns autores que distinguem o compelled speech, a fala obrigada, a fala imposta, do compelled listening. Qual é a diferença? A diferença é que aqui o governo não estaria obrigando ninguém a falar ou a expor no seu carro, na sua propriedade, uma ideia. Ela está simplesmente obrigando que aquela pessoa leia ou ouça algo que ela não quer ler ou ouvir. Ah, mas será que isso acontece? Que coisa bizarra. Para que alguém pensa numa teoria como essa? E tem uma autora, a Caroline Corbin, que ela traz vários exemplos interessantes. Eu falei lá atrás que a gente não pode, quando trata de liberdade de expressão, decidir se pode ou se não pode com base nas nossas preferências pessoais. E o que eu achei bastante interessante no texto dessa autora é que ela claramente adota uma linha progressista, mas as conclusões jurídicas dela para o caso apresentado, ela consegue nitidamente não ser influenciada pelo que ela gostaria que fosse a política adotada. Ou seja, ela consegue tratar de uma maneira neutra do ponto de vista, mesmo os casos sobre temas em relação aos quais ela tem uma opinião forte. Pois bem, essa autora ela dá um exemplo. Esse exemplo pode servir para o Brasil também, porque esse caso, a legislação acaba sendo parecida. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é admitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso foi reconhecido pela Suprema Corte nos Estados Unidos e pelo nosso STF aqui no Brasil. Vamos imaginar que um governante, ele sabe que ele não pode desfazer o que foi determinado pelo tribunal, mas ele também não quer dizer que ele está de acordo com aquilo. Então o que ele faz? Ele cria um procedimento adicional para o casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Imagina que o procedimento, toda aquela burocracia que existe antes, envolvesse uma etapa adicional, que é a leitura e você dizer que leu e que você tomou conhecimento do que está ali naquele texto. Mas um texto falando das virtudes morais da união entre um homem e uma mulher. E que essa deveria ser a forma mais correta de viver a vida. Vocês acham que seria possível impor, diante do reconhecimento da igualdade de casamento heterossexual e homossexual, a leitura de um texto adicional com uma mensagem claramente contrária ao casamento homoafetivo, como condição para você conseguir registrar aquele casamento? Acho que todo mundo vai entender que não, nesse caso. Não se está aqui diante de uma obrigação para que as pessoas falem, ou mesmo para que apresentem aquele texto na sua casa, no seu carro, no seu ambiente comercial. Nada disso. É simplesmente ler. Envolveria, portanto, a sujeição compulsória como ouvinte de uma opinião que ela acha errada. E ela chega às mesmas conclusões em relação ao compelled speech. Assim como você não pode obrigar ninguém a falar, você também não pode submeter as pessoas a esse constrangimento, porque esse constrangimento significa a adoção pelo Estado de um particular ponto de vista sobre uma questão moral controvertida. O Estado não pode ter preferência. O Estado não pode dizer que uma opinião ou um modo de viver a vida é melhor ou pior do que outro. Por outro lado, ela admite informações puramente fatuais são possíveis. Por exemplo, se existisse a exigência de que antes de fazer
um procedimento estético qualquer, o cirurgião plástico fosse obrigado a mostrar como é o procedimento e apresentar quais são os riscos envolvidos, qual o risco de rejeição a uma prótese de silicone, por exemplo, essas informações de fato. Isso ela entende que é possível, porque não tem emissão de juízo de opinião. O problema seria o julgamento moral pelo Estado. Simplesmente apresentar uma opinião de fato não teria nenhum problema. E ela dá 2 exemplos. Eu falei que essa autora eu achei interessante o texto dela também porque ela consegue claramente dissociar a opinião dela sobre determinados temas da conclusão jurídica que ela chega. E ela dá um exemplo que a gente pode chamar de um exemplo pró-causa progressista e um exemplo pró-causa conservadora, se a gente puder usar essa expressão absolutamente atécnica. Ela traz um exemplo. Imagina, nos estados que admitem o aborto, imagina que se exigisse, assim como no exemplo anterior da cirurgia estética, mas se exige que o médico que vai fazer o procedimento do aborto leia um texto para aquela paciente. E ela diz, olha, se tiver ali só informação médica de fato, não tem problema. Estatística, risco de ela não conseguir conceber no futuro, tudo isso não teria problema sujeitar aquela paciente a essa leitura obrigatória. Mas se ali no meio daquele texto tiver um julgamento de valor, qualquer sugestão dizendo que ela está errada em procurar o aborto e que ela deveria procurar uma outra forma de lidar com a gestação dela, já isso não seria possível, já que naquele estado o aborto seria admitido. Não é um procedimento ilegal naquele estado. E ela faz essa divisão. E essa mesma divisão metodológica que ela faz, ela traz no caso também interessante e bastante atual dos treinamentos compulsórios de diversidade, que o mundo corporativo chama de DEI Training, Diversity, enfim, esses treinamentos podem ser ligados a questões raciais, podem ser com questões de identidade de gênero, mas qualquer um desse treinamento sobre diversidade. Isso está acontecendo em diversas empresas e isso acontece também no setor público, esse treinamento compulsório. E qual é a conclusão? Será que esse treinamento compulsório, alguém pode dizer, não quero participar desse treinamento compulsório porque eu não concordo com a mensagem que vai ser apresentada ali? Ela diz, se esse treinamento estiver ligado simplesmente à apresentação, como é o direito? O que é possível e o que não é possível do ponto de vista legal? E aí eu dou exemplo, inclusive, que o Felipe fez também, o Vitor fez, lá em Harvard, com certeza fizeram aquele treinamento sobre sexual harassment, que enfim, era um rápido treinamento e você tinha que marcar um teste de múltipla escolha no final para ver se você sabe o que você pode e o que você não pode fazer num ambiente acadêmico com outras pessoas. E ali, esses treinamentos, quando eles se destinam simplesmente a apresentar a legislação, a jurisprudência, condutas proibidas, condutas permitidas, de um modo objetivo, isso é possível. Mas os treinamentos que imponham ou sugiram que o empregado e que o servidor público abrace determinado valor, determinada orientação, isso viola a liberdade de expressão do empregado ou do servidor. E a gente pode imaginar que também seja um treinamento com sentido oposto. Imagina que tenha um governador ou um presidente evangélico e que impõe um treinamento sobre valores morais cristãos aos servidores públicos. Vocês acham... Ou ainda que, para não entrar na questão de liberdade religiosa, ele chama de valores morais da família brasileira. Ele não chama de valores morais cristãos, chama de valores morais da família brasileira. E aí ele apresenta a visão do que ele entende os valores morais corretos. Assim como não se pode sujeitar ninguém a fazer esse treinamento compulsoriamente, também não se pode sujeitar ninguém a fazer compulsoriamente um treinamento que imponha uma visão de mundo diferente da que ela tem sobre casamento homossexual, por exemplo, dentre outros temas, qualquer que seja o conteúdo.
A gente pode ou não concordar com a mensagem, a gente pode achar aquela mensagem daquele curso maravilhosa, mas não é com base no que a gente acha da mensagem que a gente tem que dizer se o treinamento compulsório é possível ou não. A gente tem que ver sob o ponto de vista de liberdade de expressão da outra pessoa, que pode ter uma objeção moral razoável a receber aquele treinamento forçado. Como provocação, eu trago aqui agora alguns casos que não foram ainda definitivamente julgados, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar algum. Alguns deles são bastante atuais e são presença constante nos meios de comunicação. Esse simpático senhorzinho pintando esse bolo com tanto capricho é o dono de uma loja de bolos no Colorado, ou como as pessoas chamam hoje, um cake designer. Esse cake designer foi procurado por um casal gay nos Estados Unidos que queria fazer o bolo da sua cerimônia de casamento. E ele disse para o casal, olha, eu não me oponho a vender nenhum bolo da minha loja para vocês, mas não me peçam para eu fazer sob medida, pintando artesanalmente um bolo para uma cerimônia que transmite uma mensagem com a qual eu não estou de acordo por causa dos meus valores religiosos. Essas pessoas ficaram indignadas, procuraram a Comissão lá de Direitos Civis do Estado do Colorado. O Estado do Colorado impôs uma multa alta para esse dono da loja. O caso acabou chegando à Suprema Corte lá nos Estados Unidos, mas a decisão que saiu da Suprema Corte não entra no ponto central da questão da liberdade de expressão. Simplesmente, ao apreciar os fatos concretos daquele caso, a Suprema Corte reconheceu: os empregados do Colorado agiram com intolerância religiosa, porque em várias passagens eles registram que a visão de mundo religiosa daquela pessoa é odiosa. Se ela já registra que a visão de mundo religiosa é odiosa, ela agiu com preconceito religioso. Ela não agiu com imparcialidade. Então a Suprema Corte devolveu o caso para a instância inferior para apreciar o tema sob essa ótica, sabendo que era da intolerância religiosa. É óbvio, a gente sabe que esse caso vai chegar de novo na Suprema Corte. Vão julgar, vão excluir a intolerância religiosa e vai subir novamente lá para a Suprema Corte esse caso. Eu não tenho poderes mediúnicos de divinação para saber o que vai sair da cabeça do juiz da Suprema Corte. É aquela imagem que todo mundo sabe, cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que vai sair. Mas a gente consegue extrair uma certa linha de raciocínio. A gente já sabe, por essa linha de precedentes todas que a gente viu, que a Suprema Corte tem um entendimento bastante claro de que ninguém pode ser compelido a proferir mensagem, ninguém pode ser proferido a servir como um outdoor, ninguém pode ser proferido a emprestar sua voz por uma causa que não seja a única causa que está em seu coração. Essa ideia já está consolidada e dificilmente a Suprema Corte vai voltar atrás nesse entendimento. A grande questão que vai se colocar, portanto, é: fazer um bolo de casamento envolve discurso? Envolve expressão? Envolve alguma expressão artística daquele cake designer? Essa é a questão que vai se colocar. Eu não sei se vocês conhecem, alguns provavelmente vão conhecer, o Bud Valastro, o Cake Boss. Esse provavelmente é o dono de loja de bolo mais famoso do mundo. São comuns esses bolos absolutamente mirabolantes que ele consegue colocar em prática. Eu acho que não dá pra gente dizer, diante desse bolo de primeiro aniversário do Carlo, o Carlo é um menino sortudo que vai receber esse bolo na festa de aniversário dele, não dá pra dizer que esse bolo do Carlo não tem nenhuma habilidade artística, nenhuma expressão artística envolvida. Eu falei de Star Wars, mas no programa do Bud Valastro ele já fez um bolo em forma de Estrela da Morte, em forma de Millennium Falcon, coisas que você não encontra em nenhuma outra loja. É claro que nesses casos existe uma expressão artística envolvida na atividade dele, mesmo que no final das contas seja vender um bolo. Ele vende esse bolo. Ele não expõe no museu, mas tem uma expressão artística envolvida.
E a gente pode discutir assim em outros casos, se a gente vai ali na boleria da esquina, ou mesmo que seja uma boleria mais gourmet, mas que a pessoa só pode escolher o sabor do recheio e a cor da cobertura, nesses casos talvez a gente possa entender que não tem nenhuma expressão artística envolvida. Mas num caso como esse, em que existe ali toda uma habilidade por trás, eu acho que a Suprema Corte vai reconhecer que em casos como esses, existe uma liberdade de expressão para ele. Assim como o Chico Buarque não pode ser compelido a cantar no comício do candidato de direita, também o Bud Valastro aqui não pode ser obrigado a fazer um bolo celebrando uma causa que ele ache ruim. E uma discussão bastante parecida acontece com fotógrafos. Eu coloquei aqui essa foto da Annie Leibovitz, que é uma das fotógrafas mais famosas do mundo. Eu não sei nem se é o caso dela, eu não conheço nada sobre a posição política, teórica, filosófica dela, absolutamente nada. Mas imagina que ela seja uma pessoa ateia que foi contratada para tirar fotos do casamento de duas pessoas. Eu não estou nem falando de casamento LGBT, não. Qualquer casamento, e é um casamento numa igreja. E ela fala para o casal de noivos: olha, eu sou ateia, eu não quero nada a ver com religião. Eu não tiro foto de eventos religiosos. E aí vira o casal de noivos para ela: minha senhora, eu não estou pedindo sua opinião sobre teologia. Eu não estou pedindo sua opinião sobre a Bíblia. Eu estou pedindo para você apertar o botão do obturador na igreja. Pode até ficar de boca quieta, não precisa falar nada. Eu só quero que você aperte o botão lá. E ela vai dizer: não, mas eu não só aperto o botão, assim. Uma coisa é você ir ali na lojinha da esquina e tirar uma foto 3x4 ou uma foto 5x7 para colocar no passaporte naquela máquina. E outra coisa diferente é a produção que eu faço antes de tirar uma foto. A arte envolvida para eu tirar a foto. E será que você pode me obrigar a emprestar a minha arte por uma causa religiosa se eu sou ateia? Tem casos parecidos acontecendo. Aqui, um caso. Esse tem sido abandonado antes mesmo de ser judicializado. O que acontecia em várias universidades americanas, canadenses? Como condição para a pessoa postular o cargo de professor, ela tinha que apresentar um statement, uma opinião sobre assuntos diversos. Mas não era um assunto diverso da matéria que ela vai dar. Era, por exemplo, um professor de matemática que, para ser contratado por aquela universidade como professor de matemática, ele tinha que falar, e esse é um exemplo concreto de uma universidade no Canadá, ele tinha que reconhecer que a universidade se encontra em terra roubada dos indígenas. Ele tinha que colocar isso no papel. E que, na verdade, we sit on stolen land. Nós estamos em terra roubada. Professor de matemática. Mais comuns do que esse caso dessa terra roubada são os casos em que os professores eram obrigados a escrever uma carta revelando como eles promoveriam em sala de aula os valores de diversidade. E aí, assim, para um professor do departamento de humanidades, talvez fosse bastante fácil escrever uma carta dessa. Mas aconteceu de ter gente... Pô, mas eu sou um biólogo evolucionista. Não tem nada a ver com... A aula que eu dou aqui não tem nada a ver com promoção de igualdade. Nada disso. Não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. O que eu vou dizer? Além do que algumas pessoas simplesmente se opunham a ter que defender determinadas ideias. Isso era uma prática relativamente comum em universidades que começou a ser abandonada mais recentemente. O MIT foi uma das primeiras universidades, diz que é a primeira universidade de elite a abandonar esse tipo de declaração, de exigência de que o candidato fizesse declaração e fizesse esse juramento a uma causa. E o MIT formalmente reconheceu quando aboliu essa exigência. Essa exigência viola a liberdade de expressão dos professores.
Ele é obrigado a fazer uma declaração que não necessariamente ele concorda. Eu só contrato quem me dá essa declaração. Começou a ser abandonado e a tendência é que, nesse caso, quando uma é a primeira, as outras costumam vir a reboque. É uma tendência que isso aconteça antes mesmo de esse caso vir a ser judicializado com mais intensidade. E para a gente concluir, e eu prometo que realmente a gente já está concluindo, 2 casos relacionados ao esporte. Na foto superior, a gente tem aqui um time de futebol feminino. Eu não sei se alguém consegue reconhecer a jogadora ajoelhada. É a Megan Rapinoe, uma das mais famosas jogadoras de futebol dos Estados Unidos. Ela ajoelhou durante a execução do hino nacional em várias oportunidades. A questão que se coloca é: alguns organizadores de eventos esportivos começaram a proibir manifestações políticas em geral durante a organização do evento esportivo, inclusive durante a execução do hino nacional. E aí 2 perguntas se colocam. Será que aquela jogadora tem o direito de continuar fazendo essa manifestação, de ajoelhar durante o hino nacional? E aí me parece que a organização tem o direito, sim, de impor um código de conduta durante a execução do evento esportivo. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro aqui, o jogador que faz um gol, ele não pode tirar a camisa depois que ele comemora. Não pode. Nenhum jogador emocionado com uma vitória pode abaixar as calças e expor as nádegas quando ganhou. Ah, mas é minha liberdade de expressão. Não, não pode. Então, eu acredito que simplesmente exigir um padrão de conduta uniforme durante a execução é uma coisa, mas com certeza, se a organização tentasse impor, tem que ficar em pé, tem que colocar a mão no peito e tem que cantar o hino nacional. Nesse caso, isso, para mim, certamente violaria a liberdade de expressão ao impor um juramento, ao impor um estado de espírito para aquela jogadora que ela não quer ter. Na foto de baixo, a gente tem um jogador de hóquei. Ele é russo, esse jogador, mas ele joga na Liga Americana. O que aconteceu na Liga Americana? Vários times começaram a fazer alguns eventos, algumas Pride Nights, Noite do Orgulho LGBT. E aí os jogadores usavam camisas. Eu não sei dizer agora se era... Porque eu, enfim, não acompanho o hóquei. Não sei dizer se era uma camisa inteira com arco-íris, se era uma abraçadeira, o que era. E esse jogador russo, ele foi o primeiro a se opor e falar: olha, eu sou russo. Na Rússia, a homossexualidade é crime. Eu tenho cidadania russa, a minha família mora na Rússia, eu tenho casa na Rússia e eu vou voltar para a Rússia. Eu não quero, no futuro, ser perseguido criminalmente porque eu fui obrigado aqui nos Estados Unidos a vestir uma camisa que transmite claramente uma mensagem. Depois desse jogador, alguns outros jogadores passaram a manifestar a ideia: olha, a minha religião não permite que eu vista essa camisa. Eu não tenho problema nenhum em abraçar a tolerância. Eu tenho vários amigos LGBT. Mas não me peça para vestir uma camisa que transmite uma mensagem que é contra os meus valores religiosos. E a Liga e os clubes reconheceram o direito à liberdade de expressão desses jogadores e passaram a não mais exigir que eles vestissem camiseta, braçadeira, o que quer que fosse, que impusesse essa mensagem. Mas podia ser qualquer outra mensagem. Imagina que tenha falecido determinada figura e o clube fala: tem que usar a braçadeira negra em luto pela morte daquela pessoa. Não é simplesmente respeitar um minuto de silêncio, que também é uma questão protocolar. Mesmo as pessoas que não concordam com a pessoa, ou não gostavam da pessoa que faleceu, respeitam aquilo por uma questão de protocolo. Mas você tem que usar uma braçadeira negra em luto àquela pessoa que morreu. Também me parece que não seria o caso de se poder exigir
uma braçadeira, porque a braçadeira negra de luto revela inequivocamente que você está de acordo, que você comungava dos valores defendidos por aquela pessoa que faleceu. Qualquer que seja a mensagem. Novamente, não é porque a gente gosta da mensagem ou a gente não gosta da mensagem que a gente chega à conclusão sobre o que tem que acontecer em relação à liberdade de expressão. A gente pode achar a mensagem ótima, mas de repente não é o caso de impor aos outros essa mensagem. A gente pode achar a mensagem péssima, mas às vezes a gente tem que aceitar que outras pessoas transmitam aquela mensagem. Era isso que eu queria passar para vocês. Caso tenham gostado, podem seguir o exemplo dos artistas que estão todos me aplaudindo. Podem me aplaudir também. Obrigado, Eric. Te parabenizar pela excelente palestra aí, com muitos casos, muitos precedentes que demonstram a atualidade do tema, né? Como a gente tem que debater ainda sobre esse tema. Além da jogadora de ajoelhar, tem um caso famoso de um jogador de futebol americano chamado Colin Kaepernick, tá? Que também se ajoelhava durante a exibição do hino. Existe um documentário sobre ele na Netflix, quem tiver interesse em saber, porque o debate foi justamente sobre isso, o limite da liberdade dele dentro do protocolo que a NFL impunha aos jogadores. Tá? Vamos iniciar aqui o debate, então vou passar a palavra para o Vitor, tá? Para iniciarmos o debate, e depois eu vou abrir a palavra para o auditório, para perguntas, enfim, exposições, como quiserem se manifestar. Tá bom? Vitor. Obrigado, Joaquim. Eric, parabéns pela exposição corajosa. Aliás, parabéns a você, parabéns a Marcelo pela organização do evento. Debater temas que não são tão corriqueiros, pelo menos aqui a nível de Brasil. Eu cheguei a pesquisar para ver se o Supremo já tinha enfrentado a questão do discurso compelido, do discurso obrigatório. Não temos decisão até hoje, pelo menos que enfrente abertamente o tema. Também não lembro de ter lido nada parecido. Então é um tema atual, complexo, relevante, né, com um razoável grau de dissenso. E a gente observa que desde a década de 40, a Suprema Corte Americana ela vem constantemente declarando esse discurso compelido como inconstitucional. Então, tirando a decisão ali no início da década de 40, todas as demais reconheceram a inconstitucionalidade da medida. E aí, independentemente da adesão ao discurso, ou independentemente do seu posicionamento em relação ao pano de fundo dos casos, acho que o fio condutor que a gente tem é enxergar que o discurso compelido, né, o uso da ferramenta estatal, do poder estatal, para impor uma ideologia, uma visão de mundo, ele é um risco tremendo. Ele é, na verdade, a ferramenta de governos totalitários. Então a gente pensa na ficção científica, a gente pensa em 1984, você tem um partido impondo sua visão de mundo, criminalizando o pensamento, né, e reescrevendo a história para adequar a sua própria finalidade. A gente vai para a história do mundo, a gente tem, por exemplo, na Alemanha nazista, a saudação a Hitler como um discurso obrigatório, independentemente se você concordasse ou não com o partido. Então, eu acho que é isso que a gente tira dos casos e tira da exposição, o perigo que se tem da utilização da força estatal para impor um determinado discurso. Então, a cultura muda muito rápido, né? Então, as leis obrigatórias da década de 80 seguramente não são as leis obrigatórias de hoje. Então, esse contexto de guerra ideológica e cultural, ele traz essa preocupação quando você tem o uso do poder estatal. E, para ser bem objetivo, eu trouxe duas questões para você. Uma mais teórica, né, e uma mais prática. A teórica que eu te trago é a seguinte: você acredita que a teoria do discurso obrigatório ela é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro? Eu te coloco essa questão pelo seguinte: a gente sabe que os Estados Unidos têm uma tradição muito mais liberal na leitura da liberdade de expressão. Então, a gente tem o mesmo direito aqui e lá, mas com leituras diferentes, né? Não só leituras diferentes, mas textos constitucionais diferentes. Então, para ficar no exemplo simples, né? O direito de resposta. O direito de resposta foi declarado inconstitucional nos Estados Unidos. Não se extrai da Constituição o dever do direito de resposta. No Brasil, a gente tem o texto expressamente falando do direito de resposta, e quem lembra lá da carta do Brizola sendo lido na Globo, sabe que a Globo não expôs aquilo que queria expor, né? Teve que expor.
Então a gente tem até a questão do discurso de ódio, a forma de leitura é completamente diferente. Então a primeira provocação que eu te faço é: você acredita que seria compatível com o nosso ordenamento? Ponto 1. E o ponto 2, eu acho que assim, o caso mais difícil hoje, envolvendo discurso obrigatório, é a tensão entre direitos de minorias versus liberdade de expressão. Então a gente teve 2 julgados já pelo Supremo, enfrentando a questão da obrigatoriedade, na verdade, da proibição do uso de linguagem neutra nos ensinos nas escolas. Nas 2 oportunidades, o Supremo conseguiu sair pela tangente da inconstitucionalidade formal. Só que esse debate vai acontecer em algum momento. O debate material vai acontecer em algum momento. E aí você tem, de um lado, né, essa visão de que o Estado não tem o direito de impor determinado discurso, determinada ideologia, seja ela qual for, mas de outro você tem a questão da dignidade da pessoa humana, de resguardar os grupos e o debate que a gente já conhece. Eu não sei se a gente vai seguir a mesma tradição americana. Tivesse que chutar hoje, diria que não. A gente vai seguir uma linha diferente. Embora que a gente já tenha tido 2 casos, pelo menos nos Estados Unidos, que indicaram que essa questão do direito das minorias, ela não é um óbice ao reconhecimento da inconstitucionalidade dessa doutrina. Então, a gente teve o caso Hurley, que você citou, de 95, e a gente teve o caso do ano passado, né, o 2023, da 303 Creative LLC versus Hellenes, de um web designer que se recusou a fazer, né, um site para um casal homoafetivo e teve esse direito reconhecido. É muito parecido com o caso do bolo. Então, por lá, eles meio que já tomaram posição. Por aqui, a gente ainda não teve um enfrentamento de mérito. Então, eu queria ouvir você um pouco a respeito desses 2 tópicos. Bom, eu queria agradecer ao Vitor pela brilhante colocação. Para quem não sabe, o Vitor é um dos grandes estudiosos da casa sobre liberdade de expressão. E quando eu falei lá atrás que eu estava feliz de conversar com gigantes, eu não quis só me referir à estatura do Vitor, não. Eu quis falar da estatura moral dele, não só sobre esse tema, mas, enfim, sobre o intelecto, do porte intelectual dele. É bastante interessante esse debate. Indo para a primeira pergunta, será que isso vai ser aplicado no Brasil? É muito difícil dizer, e eu vou dizer por quê. Eu vou falar uma coisa que talvez seja bastante polêmica, porque tudo que se fala sobre Suprema Corte no Brasil hoje é bastante polêmico. Mas o nosso desenvolvimento jurisprudencial sobre liberdade de expressão é muito mais errático e casuístico do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe a construção de um raciocínio. Você pega um fio condutor que vai atravessando esses casos. Aqui no Brasil, infelizmente, até pela nossa tradição, é muito mais casuístico, é muito mais de conveniência, das conveniências e das oportunidades de cada momento. Então é difícil saber o que vai acontecer. Do ponto de vista simplesmente teórico, eu não vejo nada no ordenamento brasileiro que recomende que não se use essa teoria. Do ponto de vista simplesmente, o que tem no direito positivo brasileiro? Tem a proteção à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento. Daí decorreria, pode ser que não com a mesma intensidade, pode ser que nem sempre se cheguem aos mesmos resultados que se chegaram nos Estados Unidos. Mas o que a gente poderia extrair da Constituição é que a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento garantiriam sim a proteção contra o discurso compelido, ao menos em certa medida. Em relação à colocação sobre linguagem neutra, de fato, essa é uma das grandes fronteiras que vai ser enfrentada, que vai ser empurrada para um lado ou para outro, quando a gente fala de compelled speech. E é interessante, é curioso até, porque as questões que acabam aparecendo sobre linguagem neutra nos Estados Unidos são bastante diferentes das questões que são colocadas no Brasil sobre linguagem neutra. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, não é curioso que isso aconteça, é natural que isso aconteça, porque a estrutura da língua portuguesa é bastante diferente da estrutura da língua norte-americana. Eu acho essas questões de linguística bastante interessantes, fugindo aqui um pouquinho do tema, mas só para ver como esse debate é interessante. Eu não sou nenhum estudioso, mas eu gosto de ler sobre linguística. E eu lembro de ter lido há pouco tempo, só para vocês verem como realmente tem coisas bastante interessantes lá, que o som, alguns sons, por exemplo, o som da letra V, ele só surgiu depois que a humanidade alterou o seu padrão de dieta, introduzindo alguns elementos mais sólidos
do que a humanidade consumia até então. A introdução desses alimentos mais sólidos fez uma alteração na arcada dentária da humanidade e permitiu a produção de um novo som que até então era impossível para a espécie humana. Então, eu acho realmente esses debates sobre origem da língua e desenvolvimento da língua bastante fascinantes. Se a gente parar para pensar nas diferenças linguísticas que existem nos Estados Unidos e no Brasil, fica fácil entender, porque lá existem duas grandes colocações sobre linguagem neutra lá. A primeira está mais para um contexto médico, que é a sugestão ou a obrigação de você alterar algumas expressões que você usa no campo médico. Por exemplo, pregnant women, mulheres grávidas. Essa expressão tem sido recomendada como uma expressão que deva ser abandonada pelos profissionais da saúde. Em favor de quê? Pregnant people, birthing person, que seria pessoa capaz de dar à luz. E aí existe um argumento feminista contrariamente a esse pedido de linguagem neutra. Porque várias mulheres, não sem muita dose de razão, dizem: a minha condição de mulher está sendo menoscabada. Eu estou sendo menosprezada. A minha feminilidade está sendo apagada por meus dentes. Não pode mais falar mulher. Eu sou mulher. Eu quero que a palavra mulher continue no discurso público. Então lá existe, em relação a essa questão, esse debate que tem um contra-argumento feminista. O outro grande caso que aparece nos Estados Unidos, e aparece muito mais lá do que aqui, é o de pronomes. A gente sabe que tem várias pessoas trans, não binários, two-spirited, free-minded, o que quer que seja, que não se sentem incluídas pelos pronomes tradicionais, masculinos ou femininos. E aí elas pedem que sejam referidas pelo plural ou por palavras inventadas que não existiam até então. E não existe nenhuma uniformidade em qual é essa palavra nova. Existem realmente dezenas de pronomes novos que você teria que perguntar para a pessoa qual é o pronome que ela prefere. Existem, sim, alguns julgados dos Estados Unidos sobre essa questão de uso de pronome. Não conheço nenhum da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas vários desses casos lá chegaram aos tribunais por resistência de pessoas que se recusaram a usar esses pronomes, e essas pessoas eram 3 categorias de pessoas que se recusavam a utilizar esses pronomes. Primeiro, e mais importante, não que o argumento ou que ela seja mais importante, mas primeiro porque os mais importantes são os que foram levados a tribunal. Então, essas primeiras pessoas diziam: o uso de um pronome que não corresponda ao sexo biológico da pessoa viola a minha fé. Eu acredito que que Deus criou o homem e a mulher dessa maneira, e o homem ou a mulher, a gente não pode desfazer a criação divina. E eu usar um pronome neutro, um pronome diferente, um pronome inventado, significa que eu estou aceitando a ideia de que uma pessoa, um ser humano, pode desfazer a obra divina. Não me peça para fazer isso. Outras pessoas, e aí tem, por exemplo, tem vários ateus nesse segundo grupo, psicólogos, tem biólogos evolucionistas, temos, por exemplo, o Richard Dawkins, temos o Jordan Peterson, todos eles defendendo: não, você me impor o uso de uma linguagem que viole a realidade que eu vejo, a realidade sensível, é simplesmente um exercício de violência e de imposição cultural de um grupo sobre o outro que nada tem a ver com inclusão ou com diversidade. É exercício de poder. E tem outras pessoas, por fim, que defendem: eu não quero usar esses pronomes porque esses pronomes dificultam a comunicação. Quando eu falo de uma única pessoa e eu sou obrigada a usar a expressão no plural, o pronome no plural, o receptor da minha mensagem não sabe se eu estou falando de uma pessoa ou de várias pessoas.
quando eu sou obrigado a usar um pronome que aquela pessoa inventou e é diferente do pronome que a outra pessoa do lado dela também inventou para ela, isso atrapalha a minha comunicação. A cada momento eu tenho uma interrupção na minha comunicação, eu tenho que perguntar, eu tenho que procurar saber como eu tenho que me referir àquela pessoa. A função dos pronomes, os pronomes existem para substituir um nome. Pronome, ele substitui um nome para facilitar a comunicação. Para eu não precisar repetir. A casa do Joaquim. Eu fui à casa do Joaquim. O Joaquim me deu um pedaço de bolo. O amigo do Joaquim estava na casa dele também. A mãe do Joaquim fez isso, isso, isso. Para eu evitar essa repetição, eu pego os pronomes, eu invento a categoria dos pronomes para facilitar e encurtar a comunicação. E se eu começo a exigir de cada pessoa que as pessoas usem pronomes diferentes ou pronomes que para cada pessoa tem um significado diferente, eu atrapalho a comunicação. A gente pode ou não concordar com as opiniões dessas pessoas, mas eu acho que são pessoas que têm um ponto e a gente tem que respeitar a visão de mundo dessas outras pessoas também. Aqui no Brasil, pelo que eu tenho, enfim, pelo que eu acompanho de casos que vem surgindo, também não tem muita judicialização sobre isso não, mas de casos de mídia, o que acontece mais, de exigência maior, é menos do uso do pronome e aqui são mais comuns os pedidos de a gente se referir, a gente parar de usar o plural masculino para se referir ao grupo. E aí a ideia aqui de substituir todos por todes, o procurador, juízes por juiz, com alguma coisa nesse sentido, usar uma expressão que não seja o plural masculino. É difícil saber como, se um caso desse for levado a um tribunal brasileiro, como ele vai acabar sendo decidido. Como aqui no Brasil, o nosso instrumental teórico para lidar com essas questões de colisões entre direitos fundamentais é o da ponderação, num exercício aqui rápido de ponderação, o que eu consigo imaginar é como é que a ponderação funciona. Um teste de 3 pernas. Na primeira perna, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A colisão a gente tem de um lado o direito à inclusão e de outro lado o direito de liberdade de expressão, de religião, todos esses outros que eu enumerei, essas pessoas que defendem os seus argumentos para que não se altere a linguagem que elas precisam usar. Pois bem, nessa colisão de direitos fundamentais, o primeiro teste da ponderação, adequação. Será que a utilização dessas palavras, pedir essa substituição, é adequada para promover a finalidade de inclusão? Me parece até que sim. Então não vou perder muito tempo dizendo por quê. Se na resposta é positiva, a gente já passa para o próximo item. Necessidade. Será que essa alteração da língua é necessária para atingir a finalidade de inclusão? Será que ela é a medida menos restritiva para eu atingir essa finalidade? E aí eu já começaria a ter dúvidas. Por quê? Imagina a situação de um procurador que vai fazer uma sustentação oral no tribunal e começa a apresentação dele com: boa tarde, senhores desembargadores. Será que alguma desembargadora mulher, poderia se sentir pessoalmente ofendida e excluída pelo boa tarde do procurador, porque ele só falou desembargadores, não falou desembargadoras? Ou imagina até que tivesse um desembargador trans ou não binário. A medida me parece que não é necessária. Por quê? Porque a estrutura linguística do português já contempla uma expressão que abrange todas as pessoas, mesmo que seja o plural masculino. O plural masculino também abrange as pessoas do sexo feminino, as não binárias, as two-spirited, todas as pessoas. Então a restrição ao direito fundamental daquelas outras pessoas é excessiva. A gente não atinge nenhuma finalidade pública relevante. Existem meios menos gravosos de a gente ser inclusivo.
Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito também está aí. A gente tem um ganho marginal, um ganho pequeno, justamente por causa da estrutura da língua portuguesa, que já abrange. Simplesmente seria uma questão de, olha, eu reconheço que o plural masculino abrange todas as pessoas, mas eu não me sinto representado, eu me sinto violado porque existe uma predominância do masculino sobre o feminino. Não, assim, me parece que na colisão de direitos fundamentais, esse desejo pesaria menos do que uma objeção legítima de uma pessoa que tem uma razão religiosa para não usar uma linguagem diferente do registro formal da língua. Novamente, é um exercício aqui um pouco de adivinhação. É difícil a gente saber o que vai sair se isso for levado a julgamento. Eu acho até que esse caso seria mais difícil de julgar do que o Supremo julgar o mérito das leis que proíbem o ensino da linguagem neutra. Eu acho que naquele caso lá, talvez seja mais fácil para o Supremo achar uma inconstitucionalidade material do que nos casos em que julgar inconstitucional a recusa da pessoa a usar uma linguagem neutra. Uma coisa é ensinar e permitir que as pessoas escolham. A outra coisa é determinar como as pessoas devem falar. Então, pode ser que a gente tenha, inclusive, uma distinção dessa feita pela corte no futuro. Não temos ainda como saber, eu acho que é um debate interessante. É necessário ouvir todo mundo, é necessário ouvir os diferentes lados. Todo mundo tem argumento para dar e todos os argumentos têm que ser ouvidos. Obrigado, Eric. Vitor, mais algum tema para debate? Não, de minha parte. Não? Então eu vou abrir ao público. Quem quiser formular alguma pergunta, tiver algum questionamento, alguma opinião, expressar alguma opinião, a palavra está aberta ao público. Quem está com isso? Por favor, o microfone. Mas acho que é porque também as outras pessoas não escutam. Ali. Oi. Primeiro de tudo, obrigada pela palestra. Foi muito boa. Meu nome é Mariana. E a minha dúvida, ela volta, inclusive, ao exemplo do confeiteiro que você deu, decorador de bolos. Porque é uma questão que a gente pode problematizar ali, que tem a ver com a liberdade de expressão, é se essa liberdade de expressão religiosa, ela também implicaria uma liberdade de discriminação, em alguns casos. Principalmente nesse caso. Porque eu acho que, como você bem falou sobre o sopesamento entre os direitos fundamentais e os princípios, acho que seria menos sobre um direito de inclusão e mais sobre talvez seja ousado usar esse termo, mas sobre um dever de reconhecimento, que até entra na questão do pronome neutro, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque, enfim, a decoração de bolos é uma arte é um discurso passa pela linguagem, e a linguagem é o principal elemento de reconhecimento que a gente tem. Então, a minha dúvida seria, se você não acha que em alguns casos essa liberdade religiosa e o dever de respeitar as religiões não pode ser um pouco deturpada para se tornar um direito de discriminação. Obrigado pela pergunta. É bastante pertinente, bastante inteligente a colocação. E o que eu posso colocar sobre esses casos é que realmente a maioria desses casos acaba envolvendo, sim, discriminação também.
Porque até para eles chegarem ao tribunal, eles envolveram a violação ao direito de uma outra pessoa. No caso desse cake designer, desse confeiteiro, a semelhança do que aconteceu também com a web designer, o que poderia acontecer, imagina se fosse um pintor contratado para pintar o quadro. O que se extrai da jurisprudência é a divisão entre uma acomodação pública, não discriminar, respeitar, por exemplo, não proibir o acesso na sua loja. Você não pode, mesmo por motivos religiosos, se recusar a servir o bolo na sua confeitaria para aquela pessoa que está lá porque ela é negra, porque ela é gorda, porque ela é alta, porque ela é estrangeira, porque ela é LGBT, qualquer coisa. Você não poderia fazer essa recusa de atendimento. Isso sim seria claramente inconstitucional. Mas no caso, essa linhagem de precedentes da Suprema Corte várias vezes oriunda sim de casos que envolviam discriminação contra um determinado grupo. Tem um caso da passeata, tem alguns outros casos posteriores, e o que se entende a Suprema Corte, inclusive, ela fala isso expressamente. Eu reconheço que eu estou diante de um caso de discriminação, sim. Eu reconheço que o que está em jogo é, de um lado, a liberdade de expressão e liberdade religiosa, e, de outro lado, o direito contra a discriminação. Mas, nesse caso específico, que envolve uma atividade expressiva, uma atividade artística, a solução da Suprema Corte foi proteger, sim, o discurso em detrimento da aceitação pública daquelas outras pessoas. Então, é difícil dizer o que eu penso. Assim, na verdade, eu prefiro dizer o que eu acho que vai acontecer. Então, o que eu acho que vai acontecer é essa linhagem, é a manutenção dessa linha de entendimento. E com uma separação clara entre o que é o fazer específico, artesanal, o desenvolvimento para aquela pessoa, porque isso envolve uma expressão artística, versus o atendê-la na loja, não discriminá-la na loja, vender o produto pronto para ela. Mas por quê? Porque a venda pura e simples não envolveria nenhuma atividade expressiva daquela pessoa a ser violada. Como eu posso imaginar que isso vai ser colocado no futuro perante as cortes? Vai chegar lá, mas... Posso pegar um gancho, Eric? Pode. E aí a pergunta é boa, porque nos dois casos que foram julgados pela Suprema Corte, houve a argumentação por parte da web designer, por parte do boleiro, de que ele atendia o público LGBT, não havia conduta discriminatória em variados contextos. Tipo assim, eu faço bolo para festa de aniversário, eu faço bolo para festa de formatura, e especificamente o bolo ou o site para casamento, nesse ponto que eu não consigo fazer porque viola a minha fé. Então, esse caso ele se torna mais difícil justamente nesse ponto, né? Onde você vai ter, de um lado, a liberdade de expressão no seu pressuposto teórico de autonomia individual e liberdade religiosa também, versus a dignidade de pessoa humana do outro lado. Então, esse é um caso difícil. Então, eu entendo esse caso específico como um desafio. Eu acho que não tem uma resposta certa. Acho que nos outros casos é muito mais fácil você empurrar para a conduta, e essa distinção entre expressão e conduta é muito importante, porque o grau de deferência legislativa varia. Se você está falando de conduta ou conduta simbólica, ou de expressão pura, que eles chamam de core political speech. Então, toda vez que você está falando de uma restrição ao conteúdo de uma expressão, essa restrição ela vem com uma forte carga de presunção de inconstitucionalidade. Lá eles aplicam o escrutínio estrito para avaliar. Então, o governo começa perdendo. A chance dessa lei ser declarada inconstitucional é muito grande. Agora, quando a gente está falando de condutas simbólicas, e aí, inclusive, pode haver a conduta discriminatória, esse sarrafo é menor. Então, assim, essa norma pode ser que seja declarada constitucional ou não. Então, essas particularidades eu acho que vão fazer a diferença do caso concreto. Só para concluir esse caso do boleiro, o que aconteceu no dia que a Suprema Corte julgou a questão do ponto de vista simplesmente de que o Estado do Colorado tinha agido com intolerância religiosa, no mesmo dia, o mesmo boleiro foi procurado por uma pessoa trans, pedindo para fazer um bolo especial para a cerimônia dela de revelação da nova identidade de gênero dela. Aí eu não lembro agora se era um bolo cor-de-rosa com um glaceado azul, ou se era um bolo azul com um glaceado cor-de-rosa. E aí a ideia era justamente que tivesse
lá dentro uma cor e do lado de fora outra cor. No mesmo dia, o mesmo boleiro, e aí ele falou, não, novamente, eu não acredito nisso, a minha convicção religiosa não permite, não, enfim, não aceita que alguém possa desfazer a obra de Deus. E aí, esse segundo caso ainda não tem também decisão, muito menos da Suprema Corte, mas é interessante, só curiosidade mesmo, que no mesmo dia ele foi procurado por outras pessoas para fazer também um bolo, com uma mensagem com a qual ele não acreditava. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Todos satisfeitos? Então eu agradeço a presença de todos, todas. Paro por aqui. E convido a todos. Já temos a data para o terceiro evento, não? Não, porque a gente está no mês de julho, como é mais vazio. Então, o próximo evento a ser divulgado. Conto com a presença e participação de todos. Mais uma vez, boa tarde. Obrigado.